radionova.com, o novo site da Rádio Nova Canção FM. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta toda segunda-feira o programa Como Vai Sua Vida com Deus? Produção e apresentação do irmão em Cristo, Pedro Tiago. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? Graças a Deus por mais uma segunda-feira nós podemos estar aqui, fazer algo da vontade de Deus, aquilo que Deus colocar no nosso coração, orar, repartir aqui a palavra de acordo a Deus nos abençoar, repartir aqui os louvor, atender os pedidos de louvor que os irmãos deixar aqui para nós, orar por aqueles que deixaram seu pedido de oração, que Deus venha nos ouvir, que Deus venha abençoar cada irmão, cada amigo, venha abençoar nossa vida também, venha nos dar uma programação abençoada aqui durante essa 1 hora, ligue para cá, deixe sua mensagem, participe com a gente e nos ajude a fazer uma programação. Nós vamos estar orando aqui, pedindo a Deus uma direção durante esse programa e depois nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Na sua presença, o Senhor venha cuidar de nós, venha fazer a vontade do Senhor na nossa vida, venha nos levar de acordo à maneira que o Senhor quiser, venha nos dar a palavra de acordo à sua vontade, de acordo o Senhor sabe que eu preciso, que cada um que está ouvindo a programação precisa ouvir. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, venha trabalhar na nossa vida, que de acordo ao seu querer venha acontecer aqui durante essa 1 hora, que o Senhor venha acrescentar, Deus, o louvor, a palavra, de acordo à sua vontade. Faz de nós um instrumento na sua mão, usa de acordo o Senhor assim desejar. Fica conosco, nos ajuda, Senhor, aqui neste lugar, lá na casa dos ouvintes que estiverem ouvindo essa programação, que a presença do Senhor possa estar lá junto com cada um deles, ouvindo também a oração que eles têm apresentado ao Senhor. Que no tempo certo, de acordo à sua vontade, o Senhor venha fazer na nossa vida e também na vida deles. Amém. Queremos fazer a leitura aqui da palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 32 em diante. Hebreus capítulo 10, versículo 32. Onde fala assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Graças a Deus por essa palavra que Deus tem nos trazido até aqui para nós fazer a leitura. De acordo à vontade de Deus, nós vamos ir repartindo aqui durante a programação. Entre um louvor e outro, nós vamos trazendo algo da palavra de Deus, como sempre a gente tem feito todas as segunda-feira aqui, neste livro de Hebreus, aonde o escritor chama aquele povo a permanecer na fé, a não recuar da sua fé em Cristo, a não recuar da sua confiança que o sacrifício do Senhor na cruz é o suficiente para dar salvação a eles, para garantir o cumprimento de todas as promessas, de que não havia tribulação nem aflição
que pudesse apartar, né, eles da promessa do Senhor, que pudesse anular a promessa que Deus havia feito, né, chamando aquele povo a continuar firme, crendo que Jesus é o Senhor e que Ele estava no controle de todas as coisas. Ali ele lembra as aflições que o povo sofreu quando se converteu, ele lembra das percas, daquilo que o povo abriu mão para seguir a Deus, né, e convida, né, a permanecer na fé, a viver pela fé, né, a não recuar, né, mas a permanecer firme na fé, para que não venha perder a sua salvação, mas que permaneçam firmes, crendo para a conservação da alma. Nós vamos ouvir aí o primeiro louvor, vamos ouvir um louvor aí com o irmão Delcio, com o grupo Nova Geração, qualquer um louvor aí com o grupo Nova Geração, nosso irmão que sempre está na audiência da programação. Vamos ouvir um louvor deles aí e logo nós voltamos com mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe o irmão Delcio, a família dele estiver na escuta. Deus abençoe também o irmão Giovanni lá no bairro Boa Esperança, Dona Júlia também, sua família, que Deus abençoe. Estiver ouvindo a programação, aí, senão depois ela já me raiva também, que eu não mandei louvor para ela e que eu não me lembrei que estavam ouvindo a programação. Todos nossos irmãos, nossos amigos aí da cidade do interior, que Deus venha abençoar. Vamos ouvir aí o primeiro louvor então. Neste mundo existem dois caminhos, por um deles nós temos que andar. Faça bem a sua escolha, porque senão tu pode se queimar. Faça bem a sua escolha, porque senão tu pode se queimar. Estou pregando um evangelho que me fala de poder de Deus. Poder é fogo, poder é glória, deixa Jesus na sua casa entrar. Poder é fogo, poder é glória, deixa Jesus em tua casa entrar. Falando deste mistério que na Bíblia escrito está. João batizando no deserto, pra Jesus a obra completar. João batizando no deserto, pra Jesus a obra completar. Irmão, agora chegou a hora, pegue a Bíblia e saia a pregar, porque chegou o tempo determinado e essa obra aqui não vai parar. Porque chegou o tempo determinado e essa obra aqui não vai parar. Que essa obra ela não vai parar até que se cumpra a promessa do Senhor de vir buscar o seu povo, de vir nos levar daqui deste lugar para o nosso lar, para a nossa pátria, porque aqui nós somos peregrinos, somos estrangeiros, né, aqui nesse lugar. Não é o nosso lugar aqui, por isso, né, o pecado, os escândalos do mundo, né, nos tratam de entristecer, né, de muitas vezes nos espantar. Mas a palavra que nós fizemos a leitura, né,
nos diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados suportastes grandes combates e aflições. Aonde o escritor dessa carta aos Hebreus, né, ele lembra aquele que estivesse fazendo a leitura, tem a intenção de lembrar, né, de que aquele povo que, quando aceitou a Cristo, né, quando eles se converteram a Cristo, quando eles começaram a seguir a Cristo, né, depois de ser iluminados, depois de receber, né, o Senhor como único e suficiente Salvador, suportaste grande combate e aflição, né, grandes lutas, grandes provações eles passaram. E assim foi na vida daquele povo, né, que passou por grandes dificuldades, teve perseguições, teve prisões, teve seus bens muitas vezes confiscados, tomados, deixaram, né, que levassem os seus bens, né, porque assim também fostes participantes com os que assim foram tratados. Às vezes um ia socorrer o outro, né, um que já tinha se convertido há mais tempo ia socorrer alguém que resolvia aceitar a Cristo, né, e ali era também alvo de perseguição, de prisão, de açoite, das mais variadas situações, né, que aqueles primeiros cristãos passaram, mas não negaram o Evangelho, continuaram firmes na sua caminhada, continuaram firmes adorando a Deus, crendo que o Senhor é Salvador, que Ele está no controle de todas as coisas. Essa lembrança, né? Lembrai-vos, porém, dos dias passados, lembrai-vos das lutas, da dificuldade que desde o começo, né, perseguem os cristãos, aqueles que querem anunciar o Evangelho como ele é, o Evangelho da cruz, o Evangelho de salvação, o Evangelho que Cristo mandou anunciar. Porque Cristo, Ele nos chamou a anunciar um Evangelho o qual pertence a Ele, né? Não é segundo a minha vontade, segundo a tua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Não é eu inventar da minha maneira, do meu jeito, mas é seguir aquilo que a palavra de Deus ensina. É não esquecer que também lá nesses primeiros tempos, né, quando os primeiros cristãos vieram, né, desde ali, né, já houve perseguições e luta, e com nós não vai ser diferente, né? Vamos ter aflições, né, mas temos que ter bom ânimo, sabendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus venceu o mundo, né? Ele não venceu, né, com força ou violência, mas ele venceu ali na cruz, quando se entregou como sacrifício por amor de nós. E é crendo, né, no poder deste sacrifício, que é o suficiente para nos dar a salvação, para nos dar a vitória, para nos levar para a glória com Ele, para cumprir as suas promessas, né, que nós devemos prosseguir, que nós não podemos desistir de anunciar esse Evangelho, né, que temos que seguir ali sem rejeitar aquilo que o Senhor ensinou e sem trocar por outros ensinamentos, né? Cuidado, como disse o louvor, porque senão tu pode se queimar, né? Aquele que rejeita Cristo, aquele que nega ao Senhor, né, aquele que rejeita o sacrifício de Cristo lá na cruz como seu Salvador e segue a outras vãs filosofias, e segue a outros ensinamentos, né, ele pode acabar, chegar um tempo em que ele vai se queimar, né, em que este mundo e tudo que aqui ficar está reservado para o fogo, para a destruição, né, mas para os salvos, para aqueles que creem, para aqueles que confiam no Senhor, para aquele que vive pela fé, para aquele que não recua, né, está reservado um lugar de descanso, um lugar de bênção, um lugar onde é ali que o Senhor preparou para nós. O nosso lar, a nossa casa de verdade, né, está no céu. Nós não somos daqui deste lugar, né, nós somos de outra pátria, de um outro país, o qual o Senhor preparou para o seu povo, né, e é lá o nosso descanso. Mas até chegar lá, nós temos que continuar nesta fé, crendo que Cristo veio, padeceu pelos nossos pecados, sofreu morte de cruz, mas ressuscitou e ascendeu aos céus e prometeu de vir nos buscar para nós estarmos com Ele na glória quando chegar o dia do Senhor. É nisso que nós cremos, é isso que nós confiamos, é essa fé que nos move todos os dias a anunciar o Evangelho,
a trazer os louvores, a orar a Deus, a confiar que o Senhor está no controle de tudo e que Ele pode nos livrar de toda a astuta cilada do adversário e de todos os perseguidores, que assim como perseguiram aqueles primeiros cristãos, né, quando começou ali o Evangelho a ser anunciado, assim também eles se levantam a nos perseguir, se levantam a colocar dificuldade, obstáculos na caminhada daquele que crê e que continua anunciando o Evangelho da cruz, o Evangelho do Senhor, né? O Evangelho de renúncia, o Evangelho do nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue após Cristo, né? Não esse anúncio mais moderno aí que vem substituindo, né? Um Evangelho em que a estrela é homens, né? Um Evangelho que tu só recebe, só tome posse. É aquilo que nós precisávamos receber, nós já recebemos, que é o perdão pelo nosso pecado, que é a promessa de salvação, que é a promessa de estar com o Senhor na glória, de não ficar aqui para destruição, de não sofrer a condenação eterna, o tormento eterno, mas através de Cristo lá na cruz recebemos já a promessa de salvação, e isso é o mais importante, não outras coisas, né? Não é receber outras coisas que aqui vão ficar coisas passageiras, o qual parece que hoje, né, é necessário tantos sinais e tanta coisa para que o povo creia, né? E a palavra de Deus nos diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, né, em que depois de serem iluminados, ou seja, depois de terem aceitado a Cristo, de terem uma nova vida na presença do Senhor, suportaste grandes combates e aflições. E nos nossos dias não é diferente. Aquele que crê em Cristo, que escolhe o Evangelho da verdade, o Evangelho que Cristo mandou anunciar, grandes aflições também, né, aqui neste mundo, né, ele enfrenta para poder anunciar fielmente o Evangelho que o Senhor mandou anunciar. Vamos ver se nós temos mais algum louvor para nós atender aí. Alguém ligou aí, pediu mais um louvor, nós vamos atender então o pedido dos nossos amigos. Jesus, quando foi pro céu, aos seus discípulos falou: idem por todo mundo o Evangelho anunciar. Os primeiros missionários deram a vida para pregoar essa grande salvação que é Jesus Cristo vem aceitar. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora. E queira fazer missões é um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. E você que está me ouvindo e sente o coração queimar, é o amor pelas almas que estão morrendo sem se salvar. Eu estou te convidando, essa é a hora de trabalhar. Se tu não pode ir, a tua oferta vai chegar lá. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está procurando os missionários da última hora. Que queiram fazer missões, é um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. Missões não é só um departamento, é um sentimento pelas almas. Jesus está
anda procurando os missionários da última hora, que queiram fazer missões. É um compromisso que todos têm. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. É a Assembleia de Deus alcançando vidas, vem você também. Batismo, eu me sinto um menino, perdoado dos pecados, Deus mudou o meu destino. Valente que nem Davi, com a força de Sansão, com a fé de Daniel e o saber de Salomão. Quando eu desci as águas, o inferno tremeu ao deixar minha alma aos cuidados de Deus. Quando eu desci as águas, o inferno tremeu ao deixar minha alma aos cuidados de Deus. Todas as enfermidades e mazelas deste mundo, eu joguei tudo por terra em apenas um segundo. Me tornei obediente com o Deus de Moisés. Satanás eu amassei com a sola dos meus pés. Quando eu desci as águas, o inferno tremeu ao deixar minha alma aos cuidados de Deus. Quando eu desci as águas, o inferno tremeu ao deixar minha alma aos cuidados de Deus. Quando eu desci as águas, o inferno tremeu ao deixar minha alma aos cuidados de Deus. Glória a Deus. É bom demais ter a nossa alma aos cuidados de Deus, né? Saber que Ele está cuidando de nós, que tudo que vem no nosso caminho, né, sejam bênçãos ou seja dificuldade, é permissão de Deus, né? Se chegou até nós é porque Deus permitiu. Se é uma bênção, foi Deus que enviou. Se é uma provação, uma dificuldade, é uma permissão de Deus para nos ensinar algo, para nos moldar, às vezes para nos corrigir também, né? Porque nós somos humanos, somos falhos, precisamos ser corrigidos por Deus. E este mesmo livro de Hebreus nos fala, né, que aquele que está sem correção, aquele que não tem correção, né, não é filho,
né? E é a palavra de Deus que fala. Ele não é filho, ele é um bastardo, né? E como tem, né? Como nós podemos ver gente que retrocedeu no seu chamado, né? Que deixou de anunciar a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, né? Como ele é, com obediência, com renúncia, com um caminho estreito, para anunciar outras coisas, né? Para anunciar, né, só coisas agradáveis, o qual a própria palavra de Deus registra, né, que nos últimos tempos, né, viriam tempos muito difíceis, né, que não suportariam a sã doutrina, né, não suportariam o evangelho como ele é, a palavra de Deus, né, com renúncia, com a necessidade de nós tomar nossa cruz e seguir carregando ela por todo o caminho, sem farquejar, sem tirar um pedaço para ficar mais leve, mas carregando a nossa cruz a todo momento, né? Mas eles amontoariam para si, diz a palavra de Deus, amontoarão para si mestres, né? Ou seja, ensinadores, pregadores, né? Segundo a própria vontade, segundo a própria concupiscência, né? E hoje é o que mais nós vimos, né? Pessoas que deixaram de anunciar o caminho estreito, né, que deixaram de lembrar a necessidade de renúncia, de obediência, de uma vida em santidade na presença do Senhor, né, de ser o sal da terra, a luz do mundo, né, e a própria palavra de Deus nos diz, né, que se o sal for insípido, né, com o que se há de salgar, né, não serve mais para nada, né, se ele perdeu o gosto. E esses tempos, né, é o tempo em que nós vivemos. Há muitos, né? Há muitos que desviaram do evangelho, né? E é perfeitamente compreensível. É muito fácil de compreender, né? Porque abre, né, um caminho, como de fato, né, está registrado lá em Mateus capítulo 7, um caminho que é largo. É um caminho que é muito mais largo, né? Tu é aceito em muitos lugares, é aplaudido, é querido de todo mundo, né? Tudo é negociável, né? Começaram a negociar toda a palavra, a anunciar somente aquilo que convém, não o que Deus manda, mas aquilo que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir, né? Mas aquilo que o povo quer ouvir. E aí ficou muito fácil, né? Ficou fácil demais, né? Mas a palavra de Deus, né, ela não é desta maneira. Nós podemos ver que muitos sofreram por amor do evangelho, né? Que Cristo, nosso Senhor e Salvador, padeceu por amor de nós, né? Que João Batista, aquele que veio antes de Cristo, anunciando, preparando o caminho para a vinda do Senhor, né, sofreu prisões e foi decapitado, mas não recuou de anunciar o evangelho. Como a palavra que nós fizemos a leitura, né, nos fala de que aqueles cristãos, quando aceitavam o evangelho, quando aceitavam a Cristo, né, eles sofriam grandes aflições. Os seus bens, né, eram tomados. Permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende no céu uma possessão melhor e permanente. A palavra de Deus nos fala lá no livro de Atos, né, que os primeiros cristãos vendiam os seus bens, né, para ter em comum, ou seja, para começar a edificar a obra, para que a obra, o evangelho, continuasse sendo anunciado. Eles abriam mão. Os discípulos, né, muitos deles eram pescadores, tinham barcos, redes, tinham um trabalho que certamente dava algum ganho, algum lucro, mas quando Cristo os chamou, eles abriram mão de tudo para seguir a Cristo. E aquilo que é anunciado hoje, aquilo que é gritado hoje por grande parte dos pregadores como sendo o evangelho, mas não é o evangelho do Senhor, né? Não é o evangelho que Cristo mandou anunciar, né? É que tu só vai receber, tu vai ser grande, tu vai ser famoso, tu vai ser exaltado porque tu é especial. Não, o evangelho do Senhor é que nós somos pecadores, falhos, que sem Cristo, sem a mensagem da cruz,
não há nenhuma possibilidade, nenhuma expectativa de salvação, que não há nada que nós possa receber aqui nesse mundo que tenha mais valor do que a salvação da nossa alma, que o principal tesouro, a principal riqueza, da qual nós devemos agradecer a Deus e nos orgulhar, nos alegrar por ter recebido a salvação, é que Cristo não nos rejeitou, que Ele foi até o fim, que Ele suportou a cruz por amor de nós, e que Ele prometeu de vir nos buscar, que um dia nós vamos estar em casa novamente, num lugar onde não vai ter mais sofrimento, não vai ter morte, não vai ter corrupção, não vai ter mais tristeza, né? Nós vamos louvar ao Senhor eternamente quando nós estivermos na glória com Ele. Ali nós vamos estar em casa. Mas o que é anunciado hoje é o avesso disso, né? Não é renúncia, é só receba, só tome posse, né? Mas a palavra de Deus nos diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Por isso nós devemos esperar pacientemente no Senhor. Nós devemos ver muitas vezes pessoas distorcendo o Evangelho, mas a palavra nos diz que nós não devemos tentar arrancar esse joio do meio do trigo, porque nós vamos arrancar juntamente com ele o trigo, né? Que há um só que é capaz de apartar o que vai para o fogo e o que vai para o celeiro, é o Senhor. Ele mesmo vai apartar, Ele mesmo vai separar naquele dia. Infelizmente, né, hoje o Evangelho ele vem sofrendo muito, né, e ele vem sofrendo, né, dentro das igrejas, ele vem sofrendo nos altares, aonde no capítulo 5, versículo 11, né, nos fala a palavra de Deus: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Né? Hoje, a coisa que o pessoal que serve a Deus menos gosta é aprender do Senhor, é ouvir a palavra de Deus, né? É quando tem um culto de ensinamento, né? Ensinamento da palavra, do Evangelho, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor deixou para que nós aprendamos, para saber discernir o que é de Deus e o que não é, né? Hoje, né, o pessoal só gosta de cantarola, né, e gritaria, e enxergou anjo, e enxergou chave, e enxergou não sei o que. Meu Deus do céu, aí a crentalhada só falta subir em cima dos bancos, né? Mas começou a ensinar a palavra, começou a ensinar o Evangelho, começou a falar em renúncia, né? Começou a ensinar a Bíblia, né? Pode contar que esvazia a igreja, né? Pessoal, hoje eu não vou, não precisa isso, não há necessidade. Ainda no capítulo 5 diz, né, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar. Hoje, em vez de estar ganhando almas, né, indo lá nos valados ganhar almas para Cristo, pessoas que não ouviram ainda do Evangelho, quem sabe, que necessitam ainda do mover de Deus na sua vida para que se convertam. Hoje, muitas igrejas necessitam perder o tempo ensinando pessoas que já deviam ser conhecedor, pelo tempo que faz. Pessoas às vezes de cabeça branca dentro da igreja, né? E seguindo atrás de bobagem, de besteira, né? Que não quer aprender, né? Onde a palavra de Deus descreve eles, né? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, né? E hoje nós temos aí uma meninada, né? E não é só os jovens, tem menino de toda a idade dentro da igreja, né? É uma meninada que não tem jeito, rapaz. Coisa triste de ver, né? Se a palavra de Deus é alimento para nossa alma, né? A crentalhada hoje só tem comido bobagem, né? Só quer mingauzinho, todinho, bolachinha recheada, tão anêmico na fé, né? Tão anêmico na fé, só gostam de besteira e bobagem, né? Onde a palavra de Deus, né, nos diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá,
e não tardará. E quando chegar esse dia, meu irmão, e quando chegar esse dia que o Senhor virá, e nós sabemos, pelo menos aquele que crê de verdade, aquele que não é um personagem, né, que não representa só no domingo dentro da igreja, mas aquele que crê de verdade no Evangelho, ele sabe que esse dia vai chegar, em que todo joelho vai se dobrar, em que toda boca vai confessar que Jesus é o Senhor, em que nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E aí, nesse dia, meu irmão, porque nesse dia, assim como lá no Éden, Deus chamou Adão, aonde está? Nesse dia Ele vai chamar pelo meu nome, pelo teu nome. E como nós vamos nos apresentar ao Senhor? Será que nós vamos nos apresentar como crentes maduros na fé, que buscaram conhecer da palavra do Senhor, ou como crentes que se desviaram da fé, que seguiram após besteira, bobagem, após emocionalismo, após meninice? Nós vimos tanta coisa, de assustar, e não é no mundo, não, é dentro das igrejas. Que coisa triste de ver, mas aquele, diz a palavra de Deus, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O mundo vem aí, e dentro da igreja, a própria maneira da igreja muitas vezes, vem pressionando para que esse ensino do Evangelho perca espaço, para que agrade ao público e não agrade a Deus. Mas aquele que crê de verdade, ele permanece na sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor não tem prazer em quem recua, em quem negocia o Evangelho, em quem faz do Evangelho causa de ganho, faz negócio, faz barganha, deixa entrar outras causas dentro da igreja que não o Evangelho do Senhor para a salvação de almas. E aqui o escritor termina no versículo 39 com uma afirmação: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ele afirma: eu não. Quem quiser recuar, que recue. Ele está chamando aqueles povo lá, os hebreus, a não recuar, porque é sabido de que muitos que haviam aceitado a Cristo já pensavam a voltar passo atrás. Os que já não tinham voltado estavam pensando seriamente, por causa das tribulações, por causa do tempo que ia passando e a fé deles ia esfriando, e as fábulas e as crendices iam ganhando força novamente no coração deles, e era assim no coração daquele povo. Então ele escreveu essa epístola a fim de chamar aquelas pessoas a permanecer firme na fé, a não recuar, porque o Senhor não tem prazer naquele que recua. É necessário no tempo que nós vivemos, que nós não venha a rejeitar o Evangelho, que nós venha a ter fome e sede de conhecer quem verdadeiramente é o Senhor, que nós não venha a recuar, a negociar a nossa fé, a salvação da nossa alma, que nós permaneça firme no Evangelho de Cristo, no Evangelho que o Senhor nos anunciou, o Evangelho que Ele pregou lá na cruz de braços abertos por amor de nós, o Evangelho de salvação, um Evangelho que é de renúncia, que o maior tesouro que nós temos é a salvação da nossa alma, é o perdão pelos nossos pecados, é o nosso nome escrito no livro da vida. É naquele dia o Senhor nos chamar, porque a palavra de Deus nos diz que muitos naquele dia vão dizer, que expulsaram demônios, que fizeram sinais e maravilhas, mas vão ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Esses, meus irmãos, são aqueles que recuaram, são aqueles que fizeram negócio das coisas de Deus, são aqueles que pregaram de acordo com comichão nos ouvidos do povo. E como esse povo tem comichão nos ouvidos, gosta de seguir aquilo que lhe agrada, aquilo que
que falam que agrada aos ouvidos dele. Fala em renúncia, fala em pagar o preço, fala em obediência, fala em ser a diferença. Chega nessa igrejada aí que está cheia de gente, né? Gentaredo se empurrando na porta, né? E começa a botar doutrina, começa a botar os pingos nos is, começa a pregar o evangelho, como diz, né? Com todos os F's e R's, como ele tem que ser pregado. Começa a exigir. Vamos ver se não esvazia tudo, se não fica só 2 ou 3 lá dentro. Aqueles, né, que ainda vivem por fé, aqueles que não recuam, aqueles que a alma do Senhor se alegra ao ver a sua fé e o seu posicionamento, estão cada vez menos, né? São cada dia menos. E quanto mais o tempo passa, nós não temos uma promessa de facilidade, mas nós temos do Senhor a promessa, né, de que vamos herdar o reino de Deus, de que naquele dia, no dia da vinda do Senhor, vai valer a pena o nosso sacrifício, o nosso esforço, a nossa obediência, a nossa fé, a nossa fidelidade ao Evangelho, a nossa decisão de não recuar, de não se retirar para a perdição, qual a palavra de Deus fala, mas crer para a conservação da nossa alma. Que nessa noite você possa crer que Cristo é o Senhor, que só há um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, que só há uma maneira de nós herdar o reino de Deus, de nós encontrar perdão pelos nossos pecados, de nós caminhar no rumo da salvação, no rumo do descanso eterno. Que nós não venha fazer, né, como aquele povo que foi liberto do Egito, que era escravo, mas provocou a Deus no deserto e caíram no deserto. O Senhor não permitiu eles entrarem no seu repouso, pois assim também o Senhor tem uma promessa com aquele que crê, mas aquele que recua, aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer nele, o Senhor não se alegra na fé destas pessoas. Ele se alegra naqueles que não recuam, que continuam caminhando e anunciando, sofrendo com ele as aflições. Assim como Cristo sofreu, convém aos cristãos também por amor do Evangelho aqui nesta caminhada. O Senhor não chamou ninguém para ser aplaudido, para ser famoso, porque grande na obra de Deus é Jesus, né? É o Senhor. No Novo Testamento não há ninguém, né, que o Senhor tenha levantado, que seja famoso, aplaudido, grande, né? Mas há homens que pagaram o preço, que pagaram às vezes com a própria vida, mas não negaram o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho do Senhor, o Evangelho que Cristo mandou anunciar. Não esse evangelho paraguaio aí falsificado que vem sendo anunciado por muitos que recuaram na fé e que anunciam não segundo a palavra de Deus, mas anunciam segundo o comichão nos ouvidos dos homens, daqueles que escutam para ganhar aplauso, para ser conhecido e ser famoso. A nós importa ser conhecido no reino de Deus, ser conhecido pelo Senhor, não negar a nossa fé e cumprir aquilo que o Senhor propôs para nós na nossa caminhada. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos ver se nós temos mais algum pedido de louvor para atender aí. Se nós tiver mais algum louvor, nós vamos atender já. Está sentindo a tua falta naquele banco que vazio na igreja está. Ele pergunta pra você qual é o motivo
Todos os irmãos estão orando por você. Se arrependa, volte hoje para a igreja. Cristo nas nuvens vai aparecer. Passa o dia e vem a noite, vem depressa. Em sua cama vai deitar sem perceber. Pode dormir e acordar à meia-noite. Jesus vem vindo e você não pode ver. E depois tu vai correr desesperado a procurar aquela casa de oração. Encontrarás aquela casinha fechada, porque os salvos já subiram pra Sião. Aquele banco permanece te esperando. Todos os irmãos estão orando por você. Se arrependa e volte hoje para a igreja. Cristo nas nuvens breve vai aparecer. Glória a Com a Deus. potente Fórmula Única de Benegripe, Esse Cristo logo vai aparecer, né? É o que a palavra de Deus nos diz, né? Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá, né? Se há mais de 2000 anos, né? Esse evangelho já anunciava, né? Que mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá. Quão pouquinho já não está esse tempo nos dias que nós vivemos hoje, né? Não vamos desistir no final da caminhada, vamos continuar firme na nossa fé, crendo que Cristo é o Senhor, que Ele tem poder para cumprir na nossa vida todas as suas promessas, né? Que naquele dia Ele vai nos levar com Ele para a glória, que vai valer a pena a nossa fé. Vamos ouvir mais um louvor aí e já voltamos. Minha vida. Hoje eu parei pra entender o rumo da humanidade, porque já chorei ao ver a face da crueldade. Os homens prendem o amor e semeiam a maldade, depois colhem com fartura a dor e a infelicidade. Nas escolas encontramos também a brutalidade. Crianças estão armadas, cometendo atrocidades. É difícil passear pelas praças da cidade. Gente boa vive presa e o preso em liberdade. A segurança do mundo, meu Deus, que fragilidade. O mal age em segundos, com muita facilidade. Aviões derrubam prédios, trazendo instabilidade. Quem é muito consegue fama e vira celebridade. As crianças são roubadas dentro das maternidades, depois são negociadas sem pena e sem piedade. Os traficantes de órgãos agem sem dificuldade. A vida perdeu o preço, meu Deus, que barbaridade. Os nossos representantes, pra dizer mesmo a verdade, não são todos confiáveis, pois falta
tanta sinceridade. Alguns estão no poder, massacrando a sociedade. Estão com a chave dos cofres e assim tiram a vontade. É difícil encontrar nos homens dignidade. É vergonhoso falar que existe honestidade. A juventude caminha no seio da vaidade. Em revistas e jornais se encontra a vulgaridade. Temos que chegar a Deus e buscar a santidade, pois somente ao lado seu se encontra a felicidade. Mesmo no meio das trevas, demonstra fé e bondade, pra morar com Jesus Cristo pra sempre na eternidade. Glória a Deus, que nós possamos almejar morar nessa eternidade com o Senhor, possa se achegar a Deus. O rumo da humanidade é o nome desse louvor com Daniel Samuel, louvor muito abençoado aí, o autor do louvor, né, foi muito abençoado por Deus. Eu não sei quando que foi escrito, mas retrata muito bem a nossa realidade de hoje, né, em que muitas vezes é vergonhoso dizer, né, que se é honesto e que se anda de forma correta, né, querem negociar as coisas de uma maneira, né, de acuar num canto as pessoas honestas e corretas que ainda tem um pouco de vergonha na cara, né, e parece que aqueles que não têm é que estão certos, né, parece que eles são os donos do mundo, né, e eles podem até ser os donos do mundo, mas nós somos cidadãos do céu, né, nós somos donos da promessa que o Senhor nos fez, né, somos filhos do Deus Altíssimo, né, vamos morar na glória, vamos voar daqui deste mundo, né, com o Senhor quando Ele vier, e aqueles que aqui ficar está reservado o fogo e o tormento eterno, né, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né, é com Ele, né, não é comigo, não é com o pastor, né, que os homens têm que se preocupar, não é com lideranças, mas é com Deus. O acerto de conta vai ser com Deus, né? E aos olhos de Deus, meu irmão, nada escapa, nada escapa, não há onde nós se esconder dele, né? Então que nós possa prestar atenção no rumo da nossa vida, no rumo que nós estamos dando para ela, porque vai chegar um dia em que todo aquele vai ter que prestar conta das suas atitudes, sejam elas boas ou más. E aí é que o bicho vai pegar, meu irmão, né? Ainda é tempo de se arrepender, de vir a Cristo, de pedir perdão, de se consertar, né? Porque do jeito que as coisas andam, meu irmão, né, não tem fulano, nem beltrano, nem lado A, nem lado B que possa dar jeito. É só Jesus na causa, meu irmão, só Jesus, né? Porque escapa da égua e pecha no putrio, né? Sai de um lado, vai no outro, sem vergonheiro que ninguém aguenta mais, rapaz. É só nós indo para a palavra de Deus, para Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é justo, e é bom, é perfeito, né? E é Ele que vai dar a cada um segundo as suas obras, é Ele que vai apartar o joio do trigo, né? Hoje, no tempo que nós vivemos, né, é comum, né, nós ouvir dizer que fulano ou fulano é um bobo, né, mas eu quero ser bobo até morrer, até o último dia da minha vida, obedecer a palavra de Deus, levar a sério o Evangelho, né, foi para isso que nós viemos a Cristo, para obedecer. Se fosse para andar virando cambota, nós tínhamos ficado lá no mundo onde nós estávamos. Coisa triste que é de ver, né, nos dias de hoje, né, o rumo da humanidade e também o rumo de algumas pessoas que representam só um personagem dentro da igreja, né? Só são crentes no domingo, só são crentes na hora do culto,
né? Saiu na porta da igreja, o crente fica lá dentro até a semana que vem, né? Lá ali fora perdeu-se o temor e o respeito, né, na sua vida pelo aquilo que Deus diz que é certo ou errado. Nós temos que ser crente dentro da igreja e na nossa vida também, senão não adianta nada, né? Ser crente é andar de acordo com a palavra de Deus manda em todos os lugares que nós estiver. Que Deus possa nos dar, né, esse temor, esse compromisso com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, que nós possa servir a Deus não só no domingo, né, mas todos os dias da nossa vida, né? Quando nós estiver aqui na rádio, quando nós estiver na nossa casa, no nosso trabalho, no meio dos nossos amigos, em uma festa, onde nós estiver com a nossa família, né, que nós possa ser homens e mulheres de Deus, de acordo com os princípios e valores que Deus deu em todas as nossas decisões e as nossas escolhas. Nem que o mundo zombe de nós, né? Que nós venha se lembrar, como falou a palavra de Deus, das aflições que aqueles primeiros cristãos, né, passaram. E a palavra de Deus, no mesmo livro de Hebreus, ainda fala, né, não resistir vós até o sangue, né? Que Deus não quer isso de nós, né? Cristo já morreu na cruz, Cristo já verteu sua última gota de sangue, né? Os primeiros cristãos, aquele a palavra nos chama a lembrar, eles deram a sua vida, né? No dia de hoje, tudo que Deus pede é um compromisso nosso com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. E infelizmente, né, eu quero deixar aqui para os cristãos, para aqueles que se dizem crentes, infelizmente os próprios crentes não têm o mesmo compromisso com a obra de Deus que a palavra manda, né? É um faz de conta, né? Grande parte é menino na fé, né? Só quer se alimentar com leitinho, com coisinha boa, o alimento sólido, né? A imensa maioria não quer, né? Que Deus possa acrescentar nossa fé e que nós possa amadurecer, crer que é necessário nós pagar o preço também um pouquinho aqui para nós herdar o reino do céu, né? Vamos orar e segunda-feira que vem, se Deus assim permitir, nós estamos aqui de novo. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa 1 hora de programação que o Senhor tem provido para nós. Muito obrigado pela palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Fizemos de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor mandou. Muito obrigado por cada louvor, por cada irmão que participou, que pediu o seu louvor, que deixou o seu pedido de oração. Que o Senhor possa ouvir a cada um, que no tempo certo, de acordo com a sua vontade, o Senhor venha abençoar cada um, venha alcançar aquilo que cada um tem clamado, se assim for da sua vontade. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, cada dia fé, certeza que o Senhor tem o controle da nossa vida, que o Senhor segura na nossa mão, nos ajuda a prosseguir um pouco mais, que o Senhor venha acrescentar no nosso coração sempre a certeza de que a sua presença, a sua graça é o suficiente para nós vencermos todas as lutas, a dificuldade que vier. Que o Senhor venha, Deus, prover de acordo com a sua vontade na vida de cada servo seu, aquilo que eles precisam, de cada programador aqui da rádio, que eles venham fazer a sua vontade, anunciar também a sua palavra de acordo com o seu querer, de acordo com a sua escritura que o Senhor ordenou. Fica conosco, nos dá uma semana abençoada, guarda, Senhor, cada passo que nós der durante todos esses dias, que nós venhamos andar sempre de acordo com a vontade do Senhor, não tendo do que nos envergonhar na sua presença. Amém. Que Deus abençoe a todos. Segunda-feira que vem, se Deus assim permitir, estamos aí de novo. Com Deus, a minha vida com Deus vai muito bem.